Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Meu convidado hoje é o cientista político e coordenador do Núcleo Acadêmico Afro-Indígena do SESMAC, criado recentemente, o professor Jorge Vieira. Professor, doutor e militante da causa indígena, que fala sobre o projeto e sobre o tema que vamos tratar aqui. O Núcleo Acadêmico Indígena do SESMAC, ele vai ser inaugurado no dia 28 deste mês e é uma realização do Centro Universitário SESMAC. Bem, professor, eu agradeço inicialmente a sua vinda novamente ao programa para falar de um tema tão importante quanto recorrente, mas que efetivamente, com a criação desse núcleo, pode dizer que há um divisor de águas na classe acadêmica, como direcionar essa discussão e a prática em sala de aula? Primeiro é um prazer mais uma vez estar aqui num momento tão importante no mês de novembro, né, que é da consciência, no o mês da consciência negra, né? Uhum. E também nas comemorações dos 200 anos de Alagoas, então tem tudo a ver. Um simbolismo muito maior. Grande, né, dos 200 anos de Alagoas. E foi muito interessante, eu faço questão agora de socializar esse momento tão importante que o Centro Universitário SESMAC está realizando, e como você, com muita propriedade, colocou muito bem, não tenha dúvida, Gorete, que é um divisor de águas, do ponto de vista mesmo do conhecimento, do ponto de vista do seu impacto na sociedade, nas questões sociais. Por quê? Tanta importância o núcleo, com tanto simbolismo, tem a criação do núcleo. Primeiro, tem, claro, uma legislação que dá todo um suporte do ponto de vista federal. Em 2003, tem a Lei 11.639, que obriga a inclusão da temática afro... 10.639. Desculpe, 10.639. Que já inclui, né, a questão afrodescendente. E a 11.645, indígena e afro, né, de 2008. Exatamente. Então, essa legislação que dá todo um suporte... Que se complementam. E uma complementa a outra, porque traz essas duas matrizes brasileiras para a discussão do conteúdo acadêmico, né? E tem toda uma regulamentação do ponto de vista da LDB, do ponto de vista do MEC, enfim. Mas, do ponto de vista concreto, em nível universitário, aí não tenha dúvida que o SESMAC cumpre efetivamente, nesse contexto, um protagonismo. É uma ação de vanguarda. De vanguarda. E vanguarda mais uma vez. Por quê? Porque quando o padre Teófanes criou o SESMAC, naquela época, o ensino superior era ministrado durante o dia. Ora, quem era que tinha acesso ao ensino superior? Quem não trabalhava. Então, certamente, eram as pessoas que tinham condições de estudar na universidade pública. Então, o trabalhador não tinha acesso. O padre Teófanes, então, criou o SESMAC, o ensino superior, à noite. Então, o trabalhador poderia fazer uma universidade, um curso universitário, à noite. E agora, nos 200 anos de Alagoas, né, tendo à frente o doutor João Sampaio, professor Douglas Aprato, que é um historiador renomado, com a cabeça, uma intelectualidade refinadíssima, e uma pró-reitora que tem seu DNA, filha do José Medeiros, né, que foi secretário da Educação, a professora Cláudia Medeiros, né, que agora institui o Núcleo Acadêmico Afro-Indígena, trazendo essas matrizes para dentro do SESMAC. E foi muito importante a fala do professor Douglas e da professora Cláudia Medeiros, quando me convidaram para ser o coordenador, coordenar esse processo, que o professor Douglas e a professora Cláudia me disseram o seguinte: nós queremos que
professor Jorge, que os indígenas e os negros não sejam tratados como os coitadinhos, mas que sejam tratados como os protagonistas, como sujeitos da história. E de forma respeitosa. Respeitosa, numa troca de saberes entre os saberes tradicionais com o saber científico. Isso, para mim, é o suprassumo da intelectualidade no mais alto nível do conhecimento epistemológico da ciência brasileira e internacional. E de entendimento, porque a história está colocada, mas o que a gente observa são correntes na contramão da história, mas não tem da dúvida, verdadeira história. Da verdadeira história. Então, veja, os povos indígenas, que há um século, né, eles foram considerados extintos em Alagoas. O presidente da província, em 1872, extinguiu 20 aldeamentos indígenas aqui, em 1872. Tem data. Depois, os rituais afrodescendentes, no dia 1º de fevereiro de 1912, foram acabados, exterminados. A quebra, ou as quebras. As quebras, na verdade. Né? De todos os terreiros. Exatamente, Gorete. E agora, veja, esses protagonistas da história, esses sujeitos, resistiram. Hoje nós temos em Alagoas 12 povos indígenas, né, que têm suas culturas, suas tradições, seus saberes, lutando pelos seus direitos, direito à educação, à saúde, com suas tradições. Nós temos cerca de quase 70 quilombolas, grupos, né, afrodescendentes reconhecidos aqui, registrados em Alagoas. Então, essa diversidade étnica, né, nós queremos trazer para dentro da universidade para dialogar em todos os cursos, trazer essa temática na transversalidade. Isso é uma riqueza para a sociedade alagoana. Antes da criação do núcleo, digamos assim, que essas discussões dessa temática nos meios acadêmicos era tida de uma forma desarticulada e que agora pode apontar para uma perspectiva, digamos assim, mais realista, professor? Não tenha dúvida, e eu já tenho um impacto. Eu tenho até conversando com a professora Cláudia, eu disse, professora Cláudia, porque o núcleo foi instituído formalmente, que vai ser inaugurado dia 28, mas ele é fruto de um trabalho que existe há décadas. Mas de forma desarticulada. Desarticulada, ou eu diria de forma pontual, né? Ou seja, o professor Jorge, já existem trabalhos no curso de psicologia, no curso de odontologia, no curso de direito. Eu coordeno um núcleo de antropologia jurídica que a gente tem produzido. Então, já existiam os trabalhos. Agora, de forma articulada e em nível da instituição como todo... De dar visibilidade. Né? E a importância efetiva. Né? Ontem mesmo, nós já... O professor Douglas fez uma palestra para a Universidade de Salamanca, na Espanha, uma teleconferência, onde eu participei, inclusive, apresentando um núcleo para a Espanha. Então, veja a visibilidade internacional. Então, veja, a articulação internacional. Então, veja. Então, do ponto de vista concreto, para você ver a importância, nós já estamos trabalhando com o curso de veterinária do SESMAC. Já levamos uma equipe com um profissional, um doutor veterinário do SESMAC, junto com um grupo de alunos, para fazer todo um trabalho numa comunidade indígena Calancó, no sertão de Alagoas. Qual o objetivo específico desse trabalho, então, professor? Qual é? Dentro dessa temática. Exatamente. Capacitar e formar os pequenos produtores indígenas na área de produção da caprinocultura para produzir leite em qualidade, com todo o acompanhamento técnico. E lá já pegamos 15 matrizes que vieram para a fazenda de Marechal Deodoro do SESMAC, onde vão passar por todo um processo que vão ter a inseminação artificial, onde durante o ano de 2018 terão todo um acompanhamento técnico por essa equipe, ou seja,
vem aí a formação, assistência técnica, a formação permanente. técnica permanente e toda uma produção do conhecimento técnico junto à comunidade indígena. Qual é o resultado? O conhecimento do saber técnico a serviço do conhecimento e a produção e sustentabilidade da comunidade indígena. Por quê? Porque nós queremos transformar aí essa realidade numa referência de produção de leite e, consequentemente, de queijo, a partir de todos dos derivados, para tornar-se um polo de transmissão de conhecimento para o pequeno produtor rural, para a sociedade e em nível, inclusive, do todo o Brasil. Professor, me chamou a atenção, pesquisando sobre o seu trabalho dentro dessa temática, o senhor disse certa vez em uma entrevista que na década de 70 perguntavam se havia índios em Alagoas. Hoje é muito comum nós observarmos que as pessoas em geral, quando vê um índio aculturado, sem aquele estereótipo do índio amazônico, dizer que não é índio, que não faz nada, que não quer trabalhar, que é leniente, enfim. Como o senhor vê essa realidade? Pois é. Eu comecei o meu trabalho, a primeira vez que eu fui a uma aldeia foi em 1978, que foi no Povo Chocó, que fica aqui no município de Porto da Folha, né? É uma ilha, a Ilha de São Pedro, abaixo do rio, abaixo de Pão de Açúcar, no Rio São Francisco, né? E naquela época, exatamente, é esse o período final da década de 70 para o início da década de 80, né? Que essa pergunta, que muito bem colocada, né? Recolocada por você aqui no programa, por quê? Porque para a sociedade foi construído um estereótipo de que índio é aquele que vive, inclusive no Estatuto do Índio, Gorete. Na própria legislação está que o índio é o silvícola. O que é o silvícola? Está no Estatuto do Índio, na Lei 6.001. Silvícola é aquele que vive na selva. Na floresta. Na floresta, né? Ora, mas, como eu citei aqui já, em 1872, as terras indígenas foram expropriadas. E foram transferidas para quem? Para os presidentes de câmaras de vereadores, para os fazendeiros, e os índios foram tirados da terra. Como é que o índio ia estar na floresta se a terra foi retirada deles? O índio foi urbanizado obrigatório. Foi imposto a ele que saísse da terra. O índio do Nordeste, como é que ele ia estar na terra? Ora, então essa pergunta era porque, devido ao estereótipo do índio da floresta, seminu ou nu, pescando, ou com penas. Então a pergunta era essa. Por quê? Porque essa é uma visão de uma antropologia ultrapassada. Está entendendo? A antropologia do século XIX e até início do século XX, né? Aquela antropologia que ainda tinha uma concepção do índio da floresta. Ora, meados do século XX, os próprios cientistas, os antropólogos, começam a rever. O João Pacheco de Oliveira, que é um antropólogo brasileiro da Universidade Federal, né, ele já trabalha uma antropologia que ele denomina da antropologia da etnogênese, que é uma antropologia do ressurgimento das populações indígenas, e tem um outro teórico, um antropólogo francês, Serge Gruzinski, que trabalha a teoria da ressignificação, ou seja, esses povos que foram considerados extintos, eles ressignificaram as culturas. A cultura é dinâmica, Gorete. Ela não para. Não e existe... a essência também não morre. Claro! Não é? Há um processo de reestruturação de acordo com o contato. A Gorete de hoje não é a Gorete de ontem. Assim como os índios. Como os povos indígenas. Nós não podemos procurar o índio de 1500. Nós não podemos os quilombolas de 1500. É simplificar toda uma existência. Exato. Né? Vou recuperar o carnaval de 1930. Tudo de 1930 não existe. Nós temos o carnaval de 2018. É o que nós vamos ter. Não é o passado. Por quê? Porque a cultura é um processo de mudança dinâmico diferente. Então, o que foi que aconteceu? Os historiadores e nós, estudiosos, pesquisadores, antropólogos, fomos para as comunidades indígenas, e aí tem um marco importante aqui em Alagoas, temos que ressaltar, que foi o antropólogo Clóvis Antunes, nesse período,
Clóvis Antunes, que escreveu um livro, um documentário, Índios de Alagoas, que foi um marco na década de 80, que identificou onde é que esses povos estavam, e aí esse livro deu um suporte importantíssimo do ponto de vista da academia e mostrou onde esses indígenas estavam. Então, ó, quando se perguntava, e teve um belga, Eduardo Ronert, que veio para o Nordeste, ele hoje mora na região ali próximo a Salvador, já bem idoso, já tem uns 40 anos de Brasil, e ele inverteu a pergunta. Existe índio no Nordeste? Ele inverteu. Quem no Nordeste não é índio? Por quê? Porque nossas matrizes, né, do ponto de vista cultural, é indígena e negro, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já, em 1 minuto. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Estamos de volta com Frente a Frente para a discussão da temática afro-indígena aqui em Alagoas, com a criação deste núcleo acadêmico afro-indígena do SESMAC, que vai ser inaugurado no dia 28 deste mês, mas que já está em funcionamento. Professor, qual é a estrutura do núcleo para atender a essas demandas, não é? Porque, na verdade, no ambiente acadêmico serão feitas pesquisas, vão orientar do ponto de vista das atividades que visam o desenvolvimento de pesquisa e extensão. No caso, na relação, por exemplo, com o movimento negro aqui em Alagoas, há de se ter uma boa perspectiva? Não tenha dúvida. E aí, primeiro, assim, já de antemão, agradecendo mesmo e, assim, quero dizer que o SESMAC, quando a gestão do SESMAC, quando pensou a criação do núcleo, já pensou dando total autonomia acadêmica até para a formação da estrutura, do projeto e da equipe de trabalho. Primeiro o projeto, quando foi pedido para que montasse o projeto, nós montamos o projeto do NAFRE, do Núcleo Acadêmico Afro-Indígena, é um projeto de dimensão internacional. Nós temos, num primeiro momento, uma perspectiva de diálogo da transversalidade desse conteúdo com todos os cursos de graduação, então, medicina, fisioterapia. Isso já é um ganho imensurável. Não tenha dúvida, porque nós queremos preparar os nossos acadêmicos, né, de forma competente, né, para o século XXI. Inclusive, contribuindo contra o racismo, claro, o preconceito, isso. Né, a valorização do saber. Nós temos uma demanda. Independentemente da melanina. Nós estamos preparando esses jovens profissionais para uma realidade que está aí, que não é uma realidade monocultural, é uma realidade da diversidade. Todos nós somos filhos da mãe África. Isso, exatamente. Então, nós temos as demandas e queremos preparar médicos, né, advogados, enfim, para todas as áreas, preparar com qualidade, competência, os desafios. Então, a graduação. Mas não para. Nós queremos também, por exemplo, a nossa pró-reitora Cláudia Medeiros está viajando para São Paulo para fazer parceria com a Universidade Mackenzie,
porque nós estamos trazendo um doutorado em psicologia também dentro de uma das áreas de pesquisa afro-indígena. E também pode possibilitar a captação de recursos para pesquisas. Exatamente, no futuro, não, claro, com certeza, dentro dessa linha de pesquisa. Então, nós estamos na perspectiva de graduação e pós-graduação, então o núcleo tem esse suporte. E de articulação com todos os entes da federação, né? Então, nós queremos dialogar, porque estamos preparando profissionais na área de pedagogia, de psicologia, de direito, etc., de todas essas áreas, para preparar profissionais para os municípios. Então, queremos dialogar com os prefeitos, secretários, queremos dialogar em nível de Estado, né? Queremos dialogar em nível de ministérios da cultura, Ministério do Desenvolvimento, em todos os níveis, né, do Brasil. E em nível internacional. Por quê? Porque as questões indígenas e afro implicam em questões internacionais, como a ONU, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, porque tem a Convenção 69, que traz obrigações, e o Brasil é signatário. Então, nós queremos dialogar com todas as instâncias, inclusive participando de congressos internacionais. Como no próximo ano já estamos planejados de participar do Congresso Internacional de Antropologia Jurídica, para levar essas questões que vai acontecer na Argentina. Então, nós temos toda essa perspectiva. Agora, isso é em nível de trabalho de produção acadêmica. Agora, e a estrutura que nós temos? Aí eu tive carta branca para montar a equipe. Isso foi maravilhoso. E tudo que eu ia formando, dialogando com a gestão, com o professor Douglas, a professora Cláudia, a pró-reitora, nós temos uma equipe de professores com carga horária exclusiva para pesquisa, junto aos povos indígenas e afrodescendente. É inédito, não é, professor? É inédito. Uma iniciativa. Olha, eu essa. acredito que o que o SESMAC está fazendo é difícil até para uma universidade pública fazer. Porque nós temos uma equipe de professores que até agora... Porque, perdão interrompê-lo, mas com esse contingenciamento de recursos do MEC fica infelizmente, difícil para a Universidade Federal ou uma faculdade estadual montar uma equipe dessa. Como essa. Então, né? nós estamos com professores da área de direito, com a área de serviço social, estamos com professores de várias áreas que terão uma carga horária específica, cada professor, com estagiário, com monitores. Isso é estimulante, não é? Extremamente. Então, o SESMAC está investindo numa perspectiva, porque não só foi criar o núcleo, mas o SESMAC está dando a estrutura efetiva para que esse núcleo funcione. Então, ele disse, o SESMAC deu o recado para a gente. Olha a estrutura, criem a estrutura que nós vamos dar as condições para que vocês produzam. Então, a estrutura do núcleo para o funcionamento, é por isso que nós teremos a inauguração, efetivamente, com toda essa estrutura que estaremos funcionando a partir do dia 28. Professor, a nossa etnia, não é? A matriz étnica, índios e negros compõem o que nós temos de mais essencial, digamos assim. No entanto, pouco ou quase nada se fez no âmbito de Brasil para reconhecer negros e índios. Não é? Índios, então, é uma situação, as populações indígenas talvez tenham sido as mais sacrificadas, não é? Até mesmo a partir de uma Constituição cidadã que, na prática, não se revela assim. Seria por aí? Com certeza. Olha, e eu digo o seguinte, veja, as populações indígenas que foram historicamente expoliadas dos seus direitos, direito à terra, né, direito à saúde, direito à educação, foram exterminados, muitos, né, foram exterminados mesmo, né, o etnocídio foi praticado de forma, né, segundo algumas pesquisas, dados constam que eram mais de 1.000 etnias aqui no Brasil. Hoje nós temos 270 etnias, quer dizer, 800 etnias foram exterminadas praticamente. E a população afrodescendente, Gorete, que essa população sustentou essa economia do Brasil durante 300 anos. E agora você... A economia do Brasil por tabela, porque na verdade sustentou os engenhos, né? Não, é economia, exatamente. O que hoje representa a pouca distribuição de renda. Então essa população sustentou isso é o Brasil.
de economia, de estrutura, de arquitetura, de tudo que nós temos. Mas o que temos de políticas públicas pois é, e a são consequência? pontuais? Todos os dados apontam. E isso nós temos que enfrentar. Nós temos que nos encontrar com a nossa identidade, Gorete. Porque todos os dados apontam a desigualdade entre o branco e o negro. É na área do trabalho, quando você chega nos postos de trabalho, o branco ocupa os melhores postos e os negros os piores. As condições financeiras entre o branco e o negro, as condições na academia. É a razão maior. Exato. Então, a falta de acesso às políticas. Mas é claro. Você põe, eu gosto do exemplo. Gorete, põe uma corrida. Um coelho e um cágado. Quem vai chegar primeiro na corrida? É óbvio que é o coelho. Então você tem que criar políticas públicas, o Estado. E aí a competência é do Estado. Não tenha dúvida. Tripartite, né? Estado, federação, estados, municípios. Quando eu falei o Estado, de fato, eu falei do Estado com letra maiúscula, né? Claro que aí vem o Estado brasileiro, enquanto poder executivo, né, federal, o Estado de Alagoas e o município, né? Tem que criar condições para quê? São as políticas públicas para criar condições para que essa desigualdade social, recentemente, esses dados são recentes, de uma semana, 2 semanas, que as condições, as desigualdades sociais são gritantes entre os negros, dos trabalhadores negros, dos trabalhadores brancos. Basta ver os indicadores, né? De violência, de assassinatos, os jovens que morrem na faixa etária. Os presídios, você pega a quantidade de presidiários negros e brancos, né? É de 70% negros e 30% são brancos. Então, quer dizer, e por quê? É porque o negro tem na sua genética a violência? Não é. É porque as condições que ele tem, de onde ele está, as condições sociais, socioeconômicas, são terríveis. A questão do acesso, a questão da informação, a questão do trabalho, a questão da educação, a questão do lazer. Você anda nesses bairros de periferia de Maceió, a criança não tem um espaço para bater uma bola, a criança não tem um espaço para ter um lazer nenhum. É claro, e vai para onde essa criança? Ou fica presa em casa quando os pais prendem em qualquer situação, ou vai para a rua. E a rua tem o quê? Qual é o acesso que ela tem na rua? A marginalidade, as drogas, etc. A violência. Então é preciso a gente encarar e fazer esse debate e trazer essa realidade para dentro da universidade. Eu digo aos meus alunos de direito, de pedagogia, de biologia, de jornalismo, onde eu leciono e onde eu pesquiso e onde eu trabalho. Eu digo, vocês são elite, vocês são privilegiados. Sabe por quê? Porque vocês têm direito de sonhar com o futuro. Enquanto a maioria dos jovens que não está aqui, o sonho dele termina 7, 8 horas da noite, quando tomam uma latinha de 51 ou fumam uma pedra de crack. É ou não é a realidade? E a maioria é negra, a maioria é de indígena que vem para a periferia porque não tem a sua terra para trabalhar, como nós temos ainda hoje comunidades indígenas que não têm uma escola, né? Como nós temos comunidades, no dia 20 agora, nós nos organizamos e planejamos para alguns membros irem para a Serra da Barriga e outros para outros eventos dos quilombolas. Eu fui para a região de Água Branca, onde aconteceu lá na Serra das Viúvas, um encontro de indígenas e quilombolas na região, na comunidade Serra das Viúvas. E lá eu vi o apelo daquelas comunidades, né, por um posto de saúde, por uma escola, a precariedade que aquelas comunidades se encontram. Então, quer dizer, a gente precisa estar refletindo, trazendo esse debate, pesquisando e trazendo essa realidade, para que esses nossos jovens que têm acesso a tudo isso, eles saiam um profissional preparado para responder a essas demandas. E tem uma visão solidária na solução dessas diferenças. Exatamente. Né? Professor, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura.
Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Estamos de volta com Frente a Frente e hoje eu recebo aqui o professor Dr. Jorge Vieira, cientista político, coordenador do Núcleo Acadêmico Afro-Indígena do SESMAC, criado recentemente e que vai ser inaugurado no dia 28 deste mês, com toda a pompa e circunstância que merece. Até porque ele estabelece aí um divisor de águas na transversalidade do tema, não só em sala de aula, mas na proposta da iniciação científica, do ponto de vista de pesquisas e de soluções apontadas para as questões relacionadas à discriminação, às políticas públicas para índios e afrodescendentes. Professor, ainda em relação ao preconceito, hoje, se nós fôssemos mensurar, índios e afrodescendentes ainda dividem esta parcela significativa de preconceito na sociedade brasileira? Olha, eu confesso que nós avançamos muito, Gorete, do ponto de vista da sociedade. Já foi pior, né? É tanto que, se a sociedade lembra, aquele caso do Galdino Pataxó, que ocorreu aquele índio que foi queimado vivo em Brasília por 5 jovens de classe média alta, né, há alguns anos. E quando os jovens foram presos, o delegado perguntou por que eles tinham praticado aquele ato. Aí a primeira atitude deles, a afirmação, foi porque queriam brincar, né? Uma simples brincadeira. Mas depois as entidades indigenistas, né, quando chegaram, etc., aí eles descobriram que era índio, né? Aí disseram, ele é índio. Aí ele, mas a gente não sabia que era índio, pensava que era mendigo. Então, existe todo um preconceito sobre pobre, índio, está tudo misturado, essa concepção daquele que é o outro, que não sou eu, classe média, alto, branco, né? Então, subjaz... Eurocêntrico, a visão do eurocentrismo muito presente, né? O branco, olhos azuis, né? Aquele igual a mim, né? O outro é sempre desprezível, né? Então, essa concepção é muito presente. E, de certa forma, ela tem um aspecto do individualismo que está muito presente na nossa sociedade consumista, imediatista e tal. Agora, de uma década, 2 décadas para cá, do ponto de vista da população indígena, o que é que eu identifico? Os povos indígenas foram se fortalecendo também. E aí foram conquistando espaço, o protagonismo. Na universidade, hoje você tem indígenas, né, professores, aqui em Alagoas mesmo, já 80 indígenas foram formados pela UNEAL como professores indígenas. Em nível de Brasil, nós já temos professores que fizeram doutorado, indígenas que fizeram doutorado, mestrados, etc. Então, isso vai conquistando, que já se organizaram e conquistaram nos meios de comunicação. Então, o protagonismo indígena e afro, eu estive aqui recentemente, aquele projeto da Anaju, que é muito bonito, na Praça Multeventos, Vamos Subir a Serra, muito lindo, eu fui lá participar do movimento negro, né? Então, os movimentos indígena e afro
começam a fortalecer esse protagonismo. E à medida que esses setores marginalizados esses setores assumem seu papel, eles vão conquistando espaço e vão demonstrando os seus valores. Isso é extremamente importante. Agora, ao lado disso, é importante, Gorete, que a sociedade seja preparada para ir também se abrindo. Porque não é uma via de mão única. Esse é o problema. Por isso a importância da universidade. Porque a universidade também preparando esses jovens... É protagonista, né? De ações, isso, de articulações, com a sociedade, seminário. entidades. Por exemplo, agora no dia 30, nós estamos realizando um seminário lá no SESMAC, que é exatamente para discutir os 200 anos de Alagoas, numa perspectiva de quê? A importância do indígena e do afro na formação social e histórica de Alagoas. Ainda que seja negada. Exatamente. Então, resgatando essa história no processo de formação. Então, quer dizer, esse preconceito nós temos que contrapor com o que é a realidade nossa. Não, a demonstração da sociedade brasileira quando o presidente Temer quis considerar a exploração de uma área indígena, inclusive, para multinacionais, isso já revela um grande, digamos assim, um grande avanço na defesa do que é nosso. Olha, em relação à questão você falou da política do presidente, eu acho que é um grande retrocesso, né? O que o Temer tem enquanto política, aliás, infelizmente, é um presidente que está com 3% de popularidade, não precisa, exatamente, não precisa nem dizer, porque com 3% eu acho que ele juntando ali no Brasil, com 200 milhões de pessoas, você com 3% é extremamente insignificativo para um presidente em qualquer lugar do mundo já não se manteria, né, em lugar nenhum do mundo. Infelizmente aqui no Brasil ele está propondo reforma, etc. tal, né? E quando você pensa essa política para a população indígena, afrodescendente, aí piora mais ainda, né? Quando você pensa de não proteger as áreas indígenas, não proteger, não demarcar. É tanto que você trata dessa questão, Gorete, por exemplo, da questão das áreas indígenas, está totalmente paralisada a demarcação das terras indígenas. Aqui em Alagoas, as populações indígenas, eu até me pergunto onde é que está essa discussão. Parou. A questão dos quilombolas está parada. E nós sabemos que a questão da terra é completamente diferente do trato que nós brancos lidamos com a questão da terra. Porque a questão da terra, para essas populações tradicionais, elas têm uma relação tanto para a reprodução física, mas para a reprodução cultural. É vida. Né? É vida. Então elas dependem dessa relação. Para existir. Para existir. A reprodução física e a reprodução cultural, o ritual, o espaço sagrado, a mãe terra. Então tem toda uma cosmovisão que perpassa essa relação dos mitos e da mitologia. Como estamos ainda nas comemorações da consciência negra, como o senhor observa o tratamento que é dado às políticas no geral e o fato de pontuar no 20 de novembro, ações festivas que podiam estar, na verdade, pactuando compromissos com entes federados aqui no Estado? O 20 até, assim, quando a gente escuta aqueles que são contra essa questão do dia 20 enquanto consciência negra, que não devia ter a consciência negra. Claro que tem que ter consciência negra, porque as pessoas dizem, não, tem que ter consciência humana. Mas o dia 20 é para chamar a atenção de algo que não é considerado. Está entendendo? O desrespeito. As pessoas desconstroem a questão com piadinhas, com etc. Para desqualificar. Desqualificar, né? É claro. Porque há uma desqualificação total do outro. Né? O etnocentrismo, ele se dá em duas formas. É isso que a população precisa saber. O etnocentrismo, ou seja, o que é o etnocentrismo? É a imposição do eu sobre o outro.
da minha cultura, do meu modo de ver, do meu grupo, etc. Ele se dá basicamente de duas formas. Primeiro, ele dá de forma impositiva. Quando eu digo, olha, o meu grupo é superior, aí eu já sei, está claro, aí eu posso reagir porque está óbvio. Cria as condições objetivas para torná-lo superior. Superior, tal. Né? O imperialismo. É imperialista. Eu chego lá e digo, não, eu sou superior, ponto. Mas ele se dá também de forma subliminar. Eu posso dominar. O cara é machista o ano todinho, mas quando chega no dia da mulher, leva uma flor. Aí a mulher acha que o cara é afetivo. Tá entendendo? Olha, a forma de dominação do homem sobre a mulher. Não é? Então, quer dizer, então você pode dominar de forma subliminar. É essa questão também. Então, eu solto a piadinha do negro, várias piadinhas, mas eu não sou racista. Mas a piadinha reproduz o racismo. A essência do racismo. A essência do racismo. Entendeu? Então é muito importante que a gente tenha esse dia, né? Todos os dias, mas esse dia em especial é um dia para que a gente possa ter a clareza para pontuar. Mas eu, inclusive, recentemente eu concedi uma entrevista num dos jornais impressos de Alagoas e eu dizia, as políticas públicas para os negros e os índios têm que ser permanentes, porque nós só vamos acabar com essa desigualdade social se a gente tiver políticas permanentes que criem condições para que essas populações tenham dignidade e tenham acesso a ter qualidade de vida na educação, na saúde, na terra, para que possam produzir e tenham condições de viver efetivamente como em suas culturas, em suas condições, para praticar seus rituais, sua vida com dignidade. E hoje, como o senhor poderia qualificar educação e saúde para as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas aqui no estado? Olha, hoje eu tenho muita preocupação. Ainda eu confesso a você que ainda está muito limitada, extremamente limitada, como eu já disse aqui, e em outras vezes, inclusive. Por exemplo, na educação indígena. A educação indígena, o que preconiza a Constituição Federal? Tem que ser uma educação, conteúdo específico e diferenciado. Beleza. Considerando as especificações. Isso, a especificidade de cada grupo, etc. E isso também para as comunidades quilombolas. Mas você tem comunidade indígena que nem a escola tem? O prédio? Então, quer dizer, a criança estuda na escola do branco. Então, nem o prédio tem. Então, é preciso que, em nível das instituições, em nível do Estado de Alagoas, aí a competência é do Estado, no caso das comunidades indígenas, e no caso dos quilombolas, né, os municípios, é preciso que a gente, de fato, na educação e na saúde, a gente trata. Tem comunidades quilombolas, eu vi isso lá em Água Branca, que não tem um posto de saúde, que já reivindica há 3, 4 anos um posto de saúde, e não tem atendimento médico, não tem atendimento odontológico. É essa a realidade que nós temos que enfrentar e reivindicar, e, de fato, as políticas públicas precisam efetivamente atender a essas demandas. Professor Jorge Vieira, eu agradeço aqui a sua participação mais uma vez, o senhor como professor, doutor, militante da causa indígena, que tem um profundo conhecimento e agora coordenando esse núcleo acadêmico afro-indígena do SESMAC. Boa sorte e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.